Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui, né? Na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós. Graças a Deus, né? Hoje eu vou ler aqui Atos 9, 6, 7, 8. É muito falar sobre Saulo, né? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele tinha que entrar na cidade, né? E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então lá ele esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber, né? Ele foi para Damasco, chamado, né? Então, Saulo, ele não gostava, né, de Jesus. Ele, acho que até odiava Jesus, né? Mas, de repente, ele pensou bem, né, assim, né, e sobre tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus fez, dizia, né? Então, teve a conversão dele daí com Jesus, né? Ele disse: que queres que eu faça, né? Todo orgulho, prepotência de Saulo caíram por terra. Ele se humilhou, né? Diante da revelação do Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, né? Saulo já não era aquele homem que fazia prevalecer a sua própria vontade, né? Ele já não era mais esse homem. Tinha que ser tudo como ele queria, né? Tudo ele falava tinha que ser como ele queria. Então, a própria vontade pela força, né? Ele tinha força, tinha que ser como ele queria. Com o espírito humilhado e com o coração contrito, reconheceu a soberania do Senhor Jesus. Ele reconheceu, né? Assim como nós também, todos nós temos que reconhecer a soberania do Senhor Jesus, né? E se rendeu aos seus pés. Para Saulo já não havia, já não interessava mais a ele as coisas que ele considerava, né, assim, né? Para ele já não tinha mais graça, né? Como certo, né? Ele queria como certo, mas depois, quando ele conheceu Jesus, ele se humilhou, né? Pois a partir daquele instante, as suas razões deixaram de existir. E o que importava era saber a vontade do Senhor Jesus. A gente tem que saber a vontade dele, o que o Senhor quer de nós, né? Como que eu faço, o que o Senhor quer de nós, estou aqui, me diz, né? Falar com Jesus assim, que é muito bom, né? Ele não mais se preocupou com o que os sacerdotes, os escribas, os fariseus diriam. Já não se importava mais com aqueles que eles odiavam Jesus também, né? Os fariseus, os hipócritas, né? Com o que eles diriam com a sua, assim, atitude, né? Essa é a postura do verdadeiro convertido, né? Quando a pessoa se converte, ele conversa com Deus, entrega tudo, tô chateado, eu tô aflito, eu tô passando por isso, então conversa, e daí o Senhor Jesus, né, tem ali a palavra certa, ele dá a bênção dele, né, para ter o coração assim em paz, né? Nós temos que ter a nossa alma em paz, né? Afinal, para ele, a vontade de Deus estava acima de tudo. Onde quer que ele fosse, né? Ele, como é que a gente diz assim? Tudo que ele fazia já não era a vontade dele, né? Ele estava fazendo a vontade do Senhor Jesus e se tornou um grande homem de Deus, né? Como fala, né, de Saulo, Paulo, né, na Bíblia, né? Até vai passar a novela, né? A gente vai ver que maravilha que vai ser essa novela, né? Então, a gente também tem que se comportar assim, né, no dia a dia, né? Quando a gente tem qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer coisa, né? É só conversar com Deus, porque
Você vai conversar com outras pessoas, né? A não ser na igreja, quando a pessoa não conhece, né? Assim, o verdadeiro Jesus, Deus, né? Vai lá, conversa, tem sempre pastores lá à disposição, né? Para ensinar, para que comecem a conhecer Jesus, Senhor Deus, né? E mesmo os que já conhecem, né? Que tem muita gente, a gente fica aflito mesmo quando tem alguma coisa, né? Preocupado, porque o dia a dia, né? Mas a saída é só conversar com Jesus, contar tudo para Ele, pedir a bênção dEle, né? Para o nosso dia ir bem, né? Graças a Deus, a gente tem que estar sempre nas mãos dEle, né? Então, era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.